Aí nós aproveitamos aqui, quer dizer, o Alan, né? O Alan ele aproveitou aqui os melhores temas para poder ser colocados. E hoje nós vamos falar sobre o segundo tema, que deveria ser o segundo. Nós estamos usando para encerrar a semana de oração jovem. E qual é o tema de hoje? Transforme as cidades. Siga o exemplo de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 9, verso 36. Mateus capítulo 9, verso 36. Amém? Amém. O texto diz o seguinte: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Você acha que o bairro onde você mora, a cidade onde você mora, é agitada, tem muita gente e isso traz para você grandes desafios? Quando eu entrei na igreja, que comecei a fazer trabalho missionário, eu comecei a perceber o tamanho do desafio que é. Se sairmos aqui na porta da igreja e olharmos esse morro aqui, a gente vai sentir um pouco do desafio. Cada pessoa, principalmente aquelas que têm uma certa dificuldade socioeconômica falando, né? Disputam 4 metros quadrados ali. A gente sabe que a nossa sociedade ela cresceu de uma forma desordenada, né? Não tem aquela... E você olha assim, você fica imaginando, meu Deus do céu, a gente leva 3 meses dando estudo bíblico a uma pessoa para no final, muitas vezes, ela nem se decidir. Como vou alcançar todas essas pessoas? Desafio enorme, né? Você acha que na época de Jesus, como é que eram as cidades? Tranquilas? Quem é que morou em cidade interior antigamente, lá nos 1920, 30 e 40, sabe que eram poucos pés de pessoas que existiam na cidade, né? Mas e hoje, né? Você acha que na época de Jesus as cidades eram abarrotadas? Eram tranquilas? Como é que vocês acham que eram as cidades na época de Jesus? Devemos lembrar que Jesus nasceu no período de que império? Jesus nasceu no período de que império, irmão? Tempo. Romano, irmãos. Quem foi que crucificou Jesus? Não foi Roma? Pronto, irmãos. Nasceu no período romano. Sendo o período romano ali, muitas cidades eram mercantis. Vinham mercadores de lá, de cá. E aí, a demografia das cidades, elas viraram, sabe? Eram gregos, eram romanos, eram etíopes, era tudo misturado. E Jesus, quando ia pregar, ele pregava para esse povo todo misturado. Eram judeus, principalmente. Então, queridos, Jesus ele tinha em suas mãos um enorme desafio. Pregar não somente para judeus, como ele, quando ordenou os discípulos, ele disse: vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele tinha também o desafio de pregar para pessoas que não conheciam a religião judaica. E nem tampouco as profecias messiânicas. E aí eu quero que você
leia o verso 35, o verso anterior. E o texto diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Quais são os 3 verbos que aparecem aí nesse texto? Existem 3 verbos principais aí. Quais são? Pregar, Ensinar e curar. Na sequência, ensinar, pregar e curar. É sobre justamente esses 3 verbos que nós vamos falar nessa manhã. Primeiro verbo, ensinar. Jesus, ele passou muito tempo compartilhando sua sabedoria com as multidões na cidade. Aí eu faço uma pergunta para os jovens, que a gente vai resumir aqui o sermão. Para os jovens, para a igreja e para os jovens principalmente. Quanto de conhecimento você tem da palavra de Deus para poder ensinar? Com essa pergunta eu quero que você pese o seu conhecimento na balança. Porque quanto mais conhecimento nós tivermos, mais capacidade nós temos de ensinar. Quem lembra aqui do pastor Rosaniel Viana? São os mais antigos, né? Conhece? É um homem que eu admiro muito. Admiro demais o pastor Rosaniel Viana. Eu achava interessante que quando ele ia pregar, ele não tinha um sermão como esse aqui com 3 páginas. Ele só tinha um esboço com 4 ou 5 linhas escritas. E ele pegava aquele esboço ali, o microfone na mão, Bíblia aqui, e ele com aquele esboço, ele olhava primeiro o item do esboço e começava a falar. Falava, daqui a pouco ele passava para o segundo item. Eu fui uma vez para um evento que teve lá no Sesc Santa Maria, o pastor Bulhão foi para lá. Aí o pastor Bulhão foi e pediu para todo mundo abrir a Bíblia no Salmo 119, verso 1. Ele pregou quase 2 horas. Só em cima de um texto. O que é isso? Conhecimento. E Jesus, queridos, ele, através do conhecimento que ele tinha, ele transmitia palavras de vida e de experiência. Quando a gente leu até estudou na lição da escola sabatina, que quando Jesus ele pregava, até os fariseus, os escribas e os fariseus, ficavam assim, atordoados, porque o que ele ensinava impactava. As multidões viam a diferença entre o ensino de Jesus e o ensino dos fariseus e escribas. Viam que ele tinha algo substancial para transmitir para as pessoas. Então, quando nós vamos ensinar as pessoas, nós precisamos ter conhecimento suficiente para poder transmitir para elas. E o interessante é que não bastava somente o conhecimento. Jesus ele manifestava aquele conhecimento na sua vida prática, no seu estilo de vida. E com isso, Jesus transmitiu lições de amor, compaixão, justiça e fé. Por exemplo, quando temos na questão justiça, Jesus, muitas vezes, ele botava os fariseus e os escribas em um beco sem saída. Lembra que quando os fariseus foram apedrejar a mulher adúltera, Jesus tinha o conhecimento da lei mosaica. Sabia que ela merecia morrer apedrejada. Mas também sabia que os fariseus que estavam acusando aquela mulher, eles eram hipócritas, porque eles pecavam por debaixo dos panos. E até com ela mesmo poderiam ter pecado. Mas para pegar Jesus ali no beco sem saída, ele
empurrou o caso para Jesus. Jesus, tendo conhecimento, tendo experiência, foi o que ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Entende? Jesus, ele era munido de conhecimento, de experiência, de justiça. E para pregar o Evangelho aí fora, nós precisamos ser munidos dessas coisas. E aí, existem algumas coisas que nós, não somente os jovens, mas todos nós podemos fazer. Você já pensou, por exemplo, em organizar um grupo de estudo bíblico? Eu tive o privilégio, há um tempo atrás, de dar estudos bíblicos pela internet, quando a internet estava começando a se proliferar. Há duas moças de lá de Minas Gerais. Eu tive o privilégio de, não somente ela, mas algumas pessoas eu comecei a compartilhar estudos bíblicos. Uns continuaram, outros não, bateram de frente comigo e foram para outra igreja e etc. E assim vai. Mas, queridos, para você transmitir, você precisa conhecer e você precisa botar em prática esse conhecimento. Como? Dando estudos bíblicos, organizando grupos de jovens para estudar a Bíblia. Entenda, não é só para ler a Bíblia, é para estudar a palavra de Deus. Segundo, sejam mentores. O que é ser mentor? O que é ser um mentor? O que é ser um mentor? É uma pessoa que instrui, é uma pessoa que orienta, é uma pessoa que pega o conhecimento teórico, traz para a vida prática e agora tem experiência para passar para aqueles a quem a pessoa está ensinando. Seja assim, sejam mentores. Ajudem as pessoas a tanto obter conhecimento quanto a ter experiência prática da vida. Eu sei que muitos aqui são muito jovens, mas eu acredito que cada um de nós aqui já tem uma experiência de fé na caminhada. Aí eu pergunto, a tua experiência é capaz de ajudar outros a prosseguir na fé, a crescer no conhecimento e na fé? E terceiro, compartilhe recursos. Irmãos, a nossa igreja é rica de materiais. Rica. Eu não estou querendo dizer aqui que, né, a irmã Tassiana vai depois aí, eu não sei se já distribuiu, mais uma vez, aqueles folhetos de a gente fazer a assinatura da lição da Esperança Batida. Eu não quero desestimular você a fazer a lição, não. Mas nossa igreja é tão rica que, por exemplo, se você quiser a meditação de jovens, está lá no site. A meditação diária dos jovens está lá no site. Se quiser a meditação juvenil, está lá no site. A meditação de adultos está lá no site. A meditação da mulher está lá no site. Todos nós aqui amanhecemos sem uma meditação se a gente quiser. Mas tem uma meditação diária lá no site da igreja, irmãos. Nossa igreja é rica em materiais. Tudo que você quiser está lá. É só procurar que você tem. E você, querido jovem, você pode orientar outros jovens a buscar esses materiais para poder crescer. Lembrem-se que ensinar não é apenas transmitir informações, é ser um modelo para os outros. Demonstrem amor, compaixão e fé em sua vida diária e vocês verão a sua luz brilhar na cidade. Segundo ponto, pregar. Jesus, olhem para Jesus, ele era realmente um mestre nisso. E quando Jesus começou a pregar, qual foi a primeira frase que saiu da boca de Jesus quando ele começou a pregar? Quem lembra? E? Arrependam-se. E convençam que
Por quê? Completa a frase. Porque é o quê? Travando. Porque está próximo. Misericórdia, irmão. Primeira pregação de Jesus, irmão. Está próximo a chegada do fim, né? É melhor dizer. Também. Não seria o reino de Deus, não? Isso aí. O reino de Deus, irmão. Jesus ele pregava o reino de Deus. Aí eu quero fazer aqui uma perguntinha para você. O que o reino de Deus representa para você? Qual é o mais importante para você hoje? O reino de Deus ou o reino deste mundo? A sua vida prática diz isso? Na verdade é para ser o reino de Deus. É para ser o reino de Deus, né? Por que eu estou falando isso? Porque pregar é você fazer as pessoas sentirem no coração a necessidade do reino de Deus. Amém. Se você não sente a necessidade do reino de Deus, como é que nós vamos fazer as pessoas sentirem a necessidade do reino de Deus? Testemunho. Quem aqui já ouviu falar sobre empresas de marketing multinível? Aí vai dizer, oxi. Por que hoje? Porque quando você vai para uma palestra de uma empresa de marketing multinível, uma coisa que eles enfiam na sua cabeça é que se você vai falar sobre produto X, você primeiro tem que provar o produto X. Porque se você não provar o produto X, como é que você vai ter propriedade de falar sobre aquilo? E por que era que Jesus impactava as pessoas? Porque eles faziam as pessoas sentir o reino de Deus. Entendeu? Então, se nós não tivermos o reino de Deus enraizado em nosso coração, se nós não formos apaixonados pelo reino de Deus, como é que a gente vai pregar? O Espírito Santo, né? Tem que ter o Espírito Santo para formular e coordenar a pregação. Mas o Espírito Santo ele só vai trabalhar no coração daquele que quer o reino de Deus. Quer e vive. Se não quiser o reino de Deus, ele não vai. É querer e viver. Por isso que muitos, que por exemplo, como a gente estudou aqui na lição, Jesus foi criticado por comer com publicanos e pecadores. Mas por que ele comia com publicanos e pecadores? Porque ao conversar com eles, Cristo direcionava eles para o reino de Deus de uma forma que os escribas e fariseus não estavam conseguindo fazer. Entendeu? Por isso Jesus ele fez a diferença. E o terceiro ponto, o terceiro verbo era curar. Jesus não apenas ensinou e pregou, ele também curou os enfermos e confortou os aflitos. Se nós formos fazer um levantamento da nossa sociedade, a gente vai ver que nós temos doentes espirituais, nós temos doentes emocionais e doentes físicos. E a Bíblia diz, como a gente leu, que Jesus ele curou toda sorte de doenças. Não havia um enfermo que não fosse a Jesus, que fosse a Jesus que ele voltasse sem a cura. Aí você me pergunta assim, mas por que Jesus não curou todos os doentes? Aí existem muitas questões envolvidas. Ninguém queria ir para agora. Queria curar o pecado. Muitos não criam, muitos não iam. E muitos Jesus deixou e apenas inspirou eles a viver uma vida, preparando sua vida para o reino de Deus, para que assim ele pudesse também inspirar outras pessoas. Perguntam assim também, por que Deus não cura todos que estão aí enfermos, nos hospitais? Porque ele não cura, ele está vendo? Pois é. Jesus, quando cura, ele demonstra que ele está no controle.
Mas que aqui não é o lugar de todo, aqui vai passar assim, por esse lugar. A glória é aquilo que não vai ter mais enfermidade. Então vamos trocar a palavra doença pela palavra necessidade. Ou seja, se queremos curar as pessoas, precisamos primeiro entender a necessidade de cada uma delas. É necessidade do pão. Nós temos a oportunidade de curá-las. É necessidade física. Nós temos em nossa igreja orientações profundas de como nos curarmos de nossas enfermidades. E também curar outras pessoas de suas enfermidades. Só lembrando que em muitos casos, muitas famílias elas não serão alcançadas pela palavra. A Bíblia, pregada. Mas muitas famílias elas serão alcançadas pelo Evangelho da saúde. Um ateu chamado Dr. Sang Lee, como é que ele foi alcançado? Por essas orientações a respeito de saúde. Um comportor chegou na casa dele, bateu palma, ele recebeu, ele entrou, começou a conversar. Quando se tratava de algum aspecto religioso, o doutor Sang Lee disse para ele: olha, eu sou ateu. Eu não creio em Deus. Ah, mas isso é médico, né? Pois eu tenho uma coisa aqui que vai deixar o seu impactado. O que é? Pegou o livro Saúde do Bom Viver, Ciência do Bom Viver, e deu para ele. Disse assim: olha, o senhor lê esse livro, não precisa pagar nada por ele agora. Daqui a um mês eu volto. Daqui a um mês o comportor voltou lá. E o médico ficou bestificado como é que uma mulher que só tinha a terceira série primária, nem tinha terminado o primeiro grau, tinha um conhecimento daquele, conhecimento sobre pré-natal, que só veio ser descoberto na década de 80. E lá nos idos de 1800 lá vai tempo, a irmã White já tinha aquele conhecimento. E ele ficou bestificado com aquilo. E hoje ele é um médico adventista do sétimo dia. Amém. Entende? Então a gente tem que ver a necessidade de cada pessoa. Porque cada pessoa tem uma necessidade diferente, específica. E cada necessidade para cada pessoa pode representar um tipo de doença. Um tipo de doença emocional, um tipo de doença física, um tipo de doença espiritual. Portanto, queridos missionários, sejam eles jovens ou adultos ou crianças, devemos procurar oportunidades para servir os necessitados. É aí que está o problema de nós hoje, todos nós, é que nós não procuramos. Esse é o problema. Nós não procuramos. Por que nós não procuramos? Porque o espírito missionário precisa ser despertado em nós hoje. Porque quando nós procuramos, significa que a gente está fazendo o que Jesus fez. Procurando pessoas para libertá-las. Procurando pessoas para salvá-las. Se nós não procuramos, tem alguma coisa errada em nós. É que o reino de Deus ainda não nasceu em nós. Você pode fazer a diferença na cidade mediante ações cheias de amor e compaixão. Como jovens, eu acrescento, jovens e adultos missionários nas cidades, temos a mesma oportunidade de ser agentes de mudança. Lembre-se de seguir o exemplo de Jesus. Lembre-se que seguir o exemplo de Jesus envolve ensinar com sabedoria, pregar com amor e curar com compaixão. Amém. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude
para que a gente. É uma questão de escolha, né? Para que a gente decida ser como Cristo. Bem?